Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça de Deus estarmos juntos, unidos, para meditarmos a palavra do Senhor, para sermos alimentados pela palavra de Deus, porque não só de pão vivemos, mas vivemos de toda a palavra que vem da boca de Deus, e o pão da palavra alimenta a nossa vida e o nosso coração. Nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, invocando o seu nome santo e poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Somos teus servos, Senhor, e queremos fazer a tua vontade. Queremos praticar a tua palavra, Senhor. Queremos viver a tua palavra. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso socorro, Senhor. Vinde nos dar sabedoria, direção, a luz, Senhor, para caminharmos na tua vontade e praticarmos a verdade. Dai-nos a graça, Senhor, de viver a tua palavra todos os dias da nossa vida. Dai-nos a sabedoria, Senhor. Dai-nos a luz, a direção, Senhor, para caminharmos na tua vontade a cada dia de nossa vida. Senhor, eis-nos aqui, ensina-nos a fazer a tua vontade.